Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maxwell Santos e a gente prometeu fazer uma sequência de vídeos comentando alguns assuntos relacionados à política, referente às eleições que nós teremos no próximo dia 30. E hoje eu vou começar um vídeo de forma diferente, de forma que eu nunca falei publicamente nem gravei vídeo sobre o que eu vou abordar aqui agora. Eu sei que todos os brasileiros lembram de... Antes da pandemia, a gente teve o carnaval no ano de 2019 e naquela ocasião a gente viu algumas cenas que deixaram parte dos brasileiros, principalmente o segmento evangélico, assustado com o que foi apresentado naquele carnaval na época, se eu não me engano, o Carnaval do Rio de Janeiro, onde uma apresentação feita pela escola de samba trouxe como tema o diabo dominando Jesus Cristo. Aquele momento foi um momento triste para os segmentos da religião, os cristãos desse país, que ficou para a história. Aquilo foi encarado como um escárnio à fé cristã, um desrespeito, uma ofensa ao cristianismo, onde apresenta como se fosse Satanás e seus demônios, seus discípulos, seus Lúcifer, seja esse segmento, encurralando Jesus Cristo e derrotando-o. Só que o que eu quero apresentar aqui? Eu quero aproveitar e mostrar parte desse vídeo. Assista aí e lembra o que aconteceu naquela época. E a gente volta para dar continuidade nesse tema. Como vocês viram aí, foi algo assustador, foi algo repugnante, foi algo desrespeitoso com a fé cristã. Ninguém está aqui comentando a escolha de religião de ninguém. Cada um escolhe a religião, ou acredita em tal religião ou em outra, ou não acredita, ou seja ateu. Ninguém está levando aqui para esse lado, querendo obrigar você a ser simpatizante ou frequentar qualquer tipo de religião. O que a gente está comentando aqui é o momento que a gente viveu naquela época. Um escárnio contra a imagem supostamente de Jesus Cristo dominado pelo Satanás e vencido. E eu quero utilizar aqui a Bíblia, nosso principal livro, que nos dá o norte de tudo da vida, nos ensina desde como se comportar como ser humano, como respeitar o próximo, como traçar a nossa vida para obter, de alguma forma, melhores dias nessa terra. E garantir também o direito da salvação se seguirmos conforme a palavra diz. Em Gálatas capítulo 6 e o versículo 7, diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção,
Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso aqui é a Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 6, abrindo os olhos da humanidade. Ninguém está proibido a tomar suas decisões. Ninguém é impedido, nem por Deus, de tomar sua decisão. Mas o que a Bíblia deixa claro é que cada decisão nossa, cada acerto ou erro, nós vamos colher o fruto dessa semente plantada. E o que nós temos visto é um escárnio, um desrespeito com a religião, com os cristãos nos últimos anos, nos últimos 10 anos principalmente. Cada dia a escalada de ofensa contra o segmento religioso tem se aprofundado. E já era de se esperar, porque a própria Bíblia fala a respeito disso. Então, eu não quero deixar esse vídeo longo, eu quero mostrar para vocês que a gente está vivendo um momento muito polarizado. Um momento onde apenas por você se declarar cristão, se você se declara patriota, se você se declara conservador, se você se declara família, se você se declara contra algumas ideologias que vai contra esta palavra de Deus, você é considerado como pessoas homofóbicas, desrespeitosas. Não, a sua postura, a sua forma de pensar, a sua forma de viver a sua vida termina incomodando. E o que mais tem incomodado esse segmento que está contra o segmento cristão nós temos hoje um presidente da República onde, desde que chegou no Palácio do Planalto, exalta o nome de Cristo, coisa que antes nunca na história aconteceu. Nós temos hoje uma primeira-dama que é cristã, que declara a sua fé sem medo de perseguição, sem esconder aquilo que acredita que é a palavra de Deus. Situação essa que deveria ser encarada por todos, afinal, se você quer o bem, você acredita também em Deus e não tem necessidade por você fazer parte de religião A ou religião B, você está atacando ninguém. Mas o que nós temos visto é uma escalada enorme contra os cristãos. E a gente tem um presidente que declara a sua fé em Deus, faz questão de dizer a sua fé, e acho que isso tem incomodado muita gente. Muita gente tem ficado incomodado. Eu acho que não deveria ser assim, mas incomoda. E para eu finalizar esse vídeo, para não deixar grande, para não ficar muito cansativo, eu quero ler aqui para vocês outra passagem da Bíblia que fala sobre Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 3, Deus deu uma missão para Moisés naquela época, quando o povo de Israel estava cativo no deserto, estava sendo escravo, tinha saído das suas terras, levado para o Egito, tornado escravo, e foram milhões de pessoas que foram feitos de escravos na terra do Egito. E quando Deus chamou Moisés para conversar, eu vou ler aqui alguns versículos do Êxodo capítulo 3, e diz o seguinte: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu o olhar de Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-los da mão do egípcio e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Fariseu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pessoal, nós temos aqui uma passagem da Bíblia muito significante. Uma passagem da Bíblia que é muito... A gente pode dizer uma passagem atual. Nós estamos vivendo uma escalada mundo afora. Não é só o Brasil que está criando essa situação. Nós temos aí o presidente da Nicarágua, que está perseguindo os cristãos. Presidente esse que é amigo pessoal do Lula. Presidente esse que tem perseguido os cristãos. E não é só na Nicarágua. Outros países é proibido sequer ler a Bíblia. E isso nós não queremos para nossa vida. E quando Deus determina para Moisés para que ele vá para o Egito, enfrentar Faraó e retirar o povo de lá, porque estava sofrendo, Deus deu a missão a Moisés e Moisés foi lá. E aconteceu que após Moisés colocar o povo ao destino da terra onde Deus prometeu, quem conhece a Bíblia conhece a história, que no meio do caminho, indo para a terra prometida, uma terra que Deus estava enviando, onde no deserto Deus, durante o dia, Deus providenciava uma coluna de fumaça, uma coluna uma nuvem no céu para cobrir o sol dessas pessoas, para o calor não consumir eles. Durante a noite, o deserto muito frio, Deus providenciava uma coluna de fogo para essas pessoas ficarem aquecidas. Deus providenciou alimento, Deus providenciou as roupas que não se envelhecia, o sapato crescia nos pés, as crianças cresciam as roupas no seu corpo. E durante essa caminhada, Deus fez vários milagres, deu água a essa multidão na rocha, enviou alimentação, maná do céu para essas pessoas. E o que chama a atenção é aquele povo sendo tirado da escravidão. Eles chegaram ao momento que passaram a reclamar com Moisés. Moisés, você nos tirou do Egito, onde nós éramos escravos, onde nós estávamos sob jugo de Faraó. Porém, lá a gente tinha pelo menos a cova para ser enterrado. Ou seja, as pessoas estavam com saudade da opressão. As pessoas estavam com saudade das valas que eram enterradas. Apesar de Deus ofertar o que era de melhor, o povo estava cego. E hoje nós estamos vivendo situação parecida. Nós temos aí um governo que não persegue os cristãos, não persegue a imprensa, não persegue nenhum segmento. Tem buscado dar apoio social a todos aqueles que necessitam. Prova disso são os auxílios emergencial, agora o Bolsa Família, que virou um benefício muito além do que era dado, era no máximo 180, 190 reais, e hoje o mínimo é 600 reais, mais de 20 a 30 milhões hoje está recebendo esse benefício. O país não está entrando em crise, o país, apesar da pandemia, a gente vê aí o que tem acontecido, que o nosso país tem, a economia não entrou em crise, diferente da Argentina, de Cuba, de vários outros países vizinhos a gente aqui, entrou em crise. E o Senhor tem nos mantido de pé, providenciando ajuda àqueles que necessitam, dando oportunidade das pessoas serem livres, dando oportunidade das pessoas poder fazer as suas escolhas. Mas nós temos hoje todo o judiciário praticamente, quase que em sua totalidade, começando pela Suprema Corte do nosso país, perseguindo o nosso candidato, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos uma imprensa
que desde que esse presidente entrou no poder, a perseguição é enorme. Nós temos um grupo político onde a sua maioria foram condenados, outros acusados, outros estão respondendo por crime, por assaltar o nosso país. Nós temos aí a maior crise da história do nosso país foi cometida por esse mesmo partido. E aí o que vemos é muitas pessoas que, apesar de algumas até ser cristão, eu não vou entrar no método deles tá apoiando ou não, mas a gente precisa tecer esse comentário para abrir a nossa mente, para abrir a mente das pessoas. Nós vemos aí pessoas que são cristãos, alguns, declarando apoio a um governo que tem tendência em perseguir o segmento religioso, que tem tendência declarada em liberar o aborto, que tem tendência declarada a liberar as drogas, que tem tendência declarada de cercear o seu direito de se expressar nas redes sociais. Já falou que vai regulamentar a mídia, ou seja, vai criar uma restrição, vai impedir das pessoas ter o direito de se manifestar. A imprensa, ele está dizendo que vai cercear, quanto menos a sociedade comum. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente não está apenas numa guerra política, a gente está participando também de uma guerra espiritual. Eu pensei muito em fazer esse vídeo, porque assim, eu nunca vim publicamente falar sobre a minha fé, sobre o que eu acredito, mas eu acho necessário que a gente se apresente, que a gente tome decisões para também falar aquilo que sentimos espiritualmente. Deus nos deu a vida, Deus nos dá saúde, Deus nos deu oportunidade de estar trabalhando. Muitas pessoas estão precisando, mas Deus também pode abrir as portas para essas pessoas. O nosso país pode melhorar, essas pessoas também ter oportunidade na vida. O que nós não podemos é sonhar em ter nosso país na mão deste tipo de governo que nós estamos vendo aí desenhando. Vocês viram essa semana vários segmentos de partido apoiando esse governo, esse candidato ao governo, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí você puxa a ficha dessas pessoas. E no final desse vídeo eu vou deixar uns cortes de uns vídeos de pessoas que antes criticavam e hoje, a troco do poder ou sei lá do que, tentando derrotar o presidente Bolsonaro, declarando apoio ao candidato Lula, que é condenado em mais de 3 instâncias por crime de corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes. Então nós precisamos ficar atento. A Bíblia deixa bem claro aqui, ó: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se você plantar uma semente boa, você vai colher um fruto bom. Se você plantar coisas ruins, não tem como você colher coisas boas. Então essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que você, ninguém está aqui para te obrigar a nada, eu espero que você reflita. Passe esse vídeo para alguém, compartilhe, ajude, se posicione também. É fundamental que você tome uma decisão, que você mostre também o que você acredita. Mostra que você também é uma pessoa que acredita em Deus, que quer o melhor para o seu país, que quer o melhor para a nossa nação. No mais, fique com Deus, que Deus nos abençoe e nos livre desse mal que está tentando ser implantado no nosso país. Que Deus nos cubra com a sua misericórdia. Que Deus nos livre de todos os laços que estão sendo armados contra o nosso país. Mas a vontade de Deus, com certeza, o que Deus permitir será aquilo que a gente vai merecer. Eu acho que a humanidade está colhendo aquilo que ela está plantando. Deus, aí muitos podem até dizer: o seu Deus é perseguidor. Não, meu Deus, ele é justiça. Nós vimos o escárnio aí contra a religião no carnaval. De lá para cá vocês viram que o mundo desandou. O mundo virou um caos. Pandemia, milhões. No mais, fique com Deus, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade da gente estar aqui batendo mais uma vez esse papo e buscando conversar de alguma forma, mesmo que por meio de rede social, mas precisamos estar atentos. Quando eu passava na Avenida Paulista fazendo passeata com os bancários, a Bolsa de Valores fechava a porta, dizendo que ia passar o demônio. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse.
a gente fará aliança até com o diabo para combatê-lo.